Bom dia, gente, tudo bom? Meus colegas de profissão que buscam uma vaguinha aqui na Prefeitura Municipal de Caruaru para professor 2 do ensino fundamental, anos finais. Espero encontrá-los todos bem. Bem, gente, vamos para mais um vídeo, né? O vídeo 11 com questões de matemática, questões bastante interessantes da banca IBAN, para que a gente possa aguçar os nossos conhecimentos e gabaritar a prova no dia do concurso, tá certo? A questão 49, né, que é a primeira questão dessa lista aqui, de 2022 da Prefeitura de Cassimiro de Abreu. Ela diz o seguinte, ó, uma pessoa fez uma viagem de carro de 2.280 quilômetros. Isso foi o percurso que ele fez, tá? Vou chamar isso aqui de distância. Distância S. O espaço percorrido, 2.280 quilômetros. E ele diz que durou 4 dias. O tempo de duração foram 4 dias. E ele continua dizendo, dirigindo exatamente 6 horas por dia. Então, ó, ele passou 4 dias para fazer esse percurso, só que a cada dia ele dirigiu durante 6 horas, tá certo? Então, na verdade, o tempo dele agora vai ser quanto? O tempo dele vai ser 4 vezes 6 horas. Ou seja, 4 vezes 6, 24. É como se ele tivesse dirigido um dia, né, pessoal? Um dia. Que um dia tem 24 horas, mas ele dirigiu 4 dias, bem tranquilo, cada dia 6 horas, para descansar, fazer suas fotos e curtir a viagem. Bom, qual foi a velocidade média desenvolvida por este motorista nesta viagem? Observe que ele já dá para a gente, parece uma questão de física, né? Mas como a matemática apoia todas as ciências, é matemática na veia. As próprias alternativas nos diz que fórmula usar, porque eu disse, Maria, questão de física, eu não lembro mais a fórmula. Não se preocupe, porque ele pediu aqui em quilômetro por hora. Se você quer a resposta em quilômetros por hora, é só você colocar o que, pessoal? É só colocar a quilometragem em cima, que vai ser 2.280 quilômetros, dividir pelo tempo em horas, 24 horas. O problema dessa questão é só a divisão, né? Apenas isso, tá? Que você pode sair simplificando ou pode fazer a divisão direta. Ok? Vamos fazer a divisão direta. 2.280 dividido por 24. Ó, 2.280 não vai dar aqui, né? Por 8 vai dar por 9. Vamos ver se dá por 9. 4 vezes 9, 36 a 3. 2 vezes 9, 18, 19, 20, 21, 216. Subtraindo aqui, ó. 6 para 8 dá 2. 1, 0. Baixei 0. 24. 24 vai dar quanto? Eu acho que vai dar 5, né? 5 vezes 4, 20 a 2. 2 vezes 5, 10 com 2, 12. Menos 120 menos 120, 0. Então, ó, a velocidade que ele percorreu, essa velocidade é a velocidade média, tá, pessoal? Vai ser 95 quilômetros por hora. Uma questão bastante simples. O comando já é dado diretamente, tá certo? E a gente vê que a resposta está na letra D de dado ou letra D de danado de bom. Questão tranquila, ninguém vai perder uma questão dessa, né, gente? Ok, vamos à próxima. Olá, gente, essa questão aqui, ó, é uma questão bastante interessante, né? Questão de rombo 50, né? De 2022 da Prefeitura de Cassimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte, ó. Considere a função f de x igual a x ao quadrado mais m mais 4 vezes x mais 10 para x pertencente aos reais. Ponto. Se f de x, a nossa função lá em cima, for maior ou igual que 1, para todo número x real, a soma dos possíveis valores de m são... Ó, pessoal, isso é uma questão que requer uma certa interpretação, tá?
A gente vai resolver ela, depois a gente faz a interpretação dentro da resolução, ok? Então a primeira coisa que nós temos aqui é o seguinte, vamos resgatar a nossa função. Vamos resgatar aqui, ó. F de x, né? É igual a x ao quadrado mais m mais 4x mais 10. Ele diz que se essa f de x for maior ou igual que 1, para todos x reais, que valores, né, possíveis nós temos para m? Que valores vamos ter possíveis para m? E assim a gente vai somar esses valores, tá? Então, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, se isso aqui for maior ou igual que 1, né? O que é que nós temos? Então vamos lá. X ao quadrado mais m mais 4x mais 10, trazendo 1 para cá, menos 1, maior ou igual que 0. Olha só, nós temos uma equação de segundo grau aqui, tá? Na verdade não é nem uma equação, né? Nós temos uma inequação de segundo grau aqui em x, ó. Inequação, maior ou igual que 0. Então vamos encontrar quais são os pontos de interseção de possibilidade, que pode ser que a solução esteja aqui dentro. Então vamos lá. Primeiro a gente vai achar delta. Delta vai ser b ao quadrado. Quem é b? Ó? M mais 4 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c. Observe que 10 menos 1 dá 9, né? Eu já vou aproveitar e colocar aqui 9. 10 menos 1, 9. Vou até trazer para cá um pouquinho. Pronto. Então vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 9. Que é 9, né? Então eu vou ter que delta vai ser m ao quadrado mais 8m mais 16. Quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, menos 36. Delta vai ser m ao quadrado mais 8m menos 20. Outra equação de segundo grau lá dentro em delta, né? Então, quem seria o nosso x aqui? Ó? X vai ser menos b menos b. B é m mais 4. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? Vamos melhorar aqui para poder ficar mais fácil para a gente trabalhar. Raiz de delta. Delta é m ao quadrado mais... Não estou gostando desse meu radical aqui. Agora acho que vai melhorar. M ao quadrado mais 8m menos 20 dividido por 2a. Como a é 1, 2 vezes 1, 2. Pronto. Então aqui nós temos esse tipo de situação. Só que tem um detalhe, pessoal. Ele fala aqui, ó, lá no final, para todo número real x. Então, ó, só vai servir se meu x for real. Para esse meu x ser real, essa raiz aqui tem que ser positiva, tá certo? Ou igual a zero. Ou seja, aquela caracterização nos diz o seguinte. Ela nos diz o seguinte, ó. Para todo x pertencente aos reais, temos que
m ao quadrado mais 8m menos 20 tem que ser maior ou igual que 0. Não tem outra. Eu tenho a equação de segundo grau agora em m, que eu posso aplicar delta, aplicar m, tal. Ou eu posso aplicar produto e soma. Eu procuro dois números cujo produto seja igual a menos 20 e cuja soma seja igual a menos 2. Será que eu tenho como encontrá-los? Vamos ver. Vamos pensar intuitivamente. Ó, produto. Preste atenção. O produto deles dois tem que ser igual a menos 20. Relação de Girardi, né, pessoal? E a soma tem que ser igual a menos 8. Vamos pensar aqui intuitivamente. Eu vou querer um M1 e um M2 que me dê essas condições. Vamos ver aqui. Se eu pensar em M1 igual a menos 10 e pensar em M2 igual a 2. Vamos lá. 2 vezes menos 10, menos 20. Opa, beleza. Menos 10 mais 2, menos 8. Pronto, encontramos sem precisar usar delta nem m, né, para achar. Então, comece a praticar isso, que em concurso isso é bom, porque a gente ganha muito tempo, tá certo? Então, ó, os valores possíveis para que x pertença a reais só acontecerão quando m for igual a menos 10 ou m for igual a 2. Não tem outra, tá certo? Então, ó, qual é a soma dos m's? M1 mais M2 é o que ele pede na questão, vai ser menos 10 mais 2. Isso aqui vai dar menos 8. E a gente mata a questão bonitinha, encontrando letra C de Campeão, letra C de Caruaru. Uma outra maneira de você resolver esse problema, pessoal, é o seguinte. Ó, quando ele diz que para todo número x real, você podia olhar para a equação logo direto, f de x, a função f de x, e dizer, bom, isso aqui só vai ser possível se delta for igual a 0. Por quê? Aí você diz, danoso, o que é isso que ele está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó, observe que a minha função, o meu a é positivo, então ela tem concavidade para cima. Ela tem concavidade para cima. Para todo x real pertencer àquela função, ó, ela não pode estar, né, nem fazendo isso aqui, porque se eu fizer isso aqui, ó, ela não tocar o eixo, ela vai estar dentro dos complexos, ela que falou real, então já foge essa ideia. E muito menos ela vai estar assim, ó. Porque se ela tiver assim, gente, perceba que aqui estão em raiz, ó, vamos dizer x1, x2, e entre x1 e x2 tem muitos valores negativos, ó. A função aqui está embaixo, então, ó, isso aqui não contemplaria, não pode, que ele diz que é para todo x. Então, só nos restaria a seguinte situação, ó, a seguinte alternativa. Só nos restaria a seguinte opção. O gráfico tem concavidade para cima e tocar em um único ponto, ou seja, x1 igual a x2. E x1 só é igual a x2 quando delta é igual a 0. Lembram disso? Então, delta igual a 0. O que é fazer delta igual a 0? É pegar b ao quadrado, que é m mais 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que a gente já determinou, que é, cadê? 9. Isso igual a 0. Olha para isso aqui, m mais 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Olha só, olha para esse delta aqui, ó, que eu coloquei agora um asterisco.
m mais 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9 é a mesma coisa. Ou seja, você vai resolver isso aqui, ó, e vai chegar nos mesmos valores para m. m menos 10 e m igual a 2. Então, ó, se na hora do concurso você tivesse esse insight aqui, ó, né, você resolveria assim. Caso contrário, faria dessa forma que também daria tempo demais, tá, gente? Ok? Questão bem interessante, né? Gabarito letra C de Caruaru, letra C de Campeão. Bem, pessoal, esta próxima questão 51, né? Uma boa ideia, de 2021, do município de Saquarema. Ela diz o seguinte, ó, considera uma função f definida para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, de modo que f de x mais 2 seja igual a 2x menos 1. Ponto. O valor de m tal que f de m menos a função inversa de m menos 2 seja igual a 1 é a banca IBAN, pessoal, ela adora fazer questão desse tipo, né? Para manipular com a nossa imaginação, tá certo? Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é resgatar a função original. F de x mais 2 igual a 2x menos 1. Bem, para nós encontrarmos Fm, a gente vai precisar igualar x mais 2 a m, né, pessoal? Porque na hora, veja, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Na hora que igualamos x mais 2 a m, quando eu substituir aqui vai ficar f de m. Então essa é uma boa saída. Com isso, o que é que a gente conclui? Que x vai ser igual a m menos 2. Substituindo, a gente vai ter o seguinte. Ó. A gente vai ter f de x mais 2 é m, f de m vai ser... Observe que no lugar de x eu vou colocar m menos 2, né? Que eu já determinei quem é. Então vai ficar 2 vezes m menos 2 menos 1. Logo, f de m vai ser 2 vezes m, 2m. 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 1. Ou seja, f de m será 2m menos 4, menos 1, menos 5. Vamos deixar isso aqui em banho-maria para a gente resgatar posteriormente. Vamos aqui agora fazer um separadorzinho para a gente ir para a segunda etapa. Ele agora pede a inversa de m menos 2. Primeiramente, a gente vai calcular f de m menos 2, tá, pessoal? Depois que a gente calcular f de m menos 2, a gente vai calcular a sua inversa. Então, ó, o nosso objetivo agora é calcular a função de m menos 2. Depois a gente calcula a inversa. Para calcular f de m menos 2, a gente vai pegar m menos 2 e igualar a x mais 2, né? Então, para que a gente resolva isso aqui, a gente vai fazer inicialmente isso aqui, ó. X mais 2 igual a m menos 2. Beleza? E a gente agora vai determinar quem é x. Então, x, ó, vai ser m menos 2, passando 2 para cá, ó, menos 2. Então, x vai ser m menos 4. Ou seja, a minha f de m a menos 2 é só você colocar aqui dentro, para fazer melhor, para você perceber melhor. Veja só, quem foi nosso x? M menos 4. Então, voltando para a minha original lá. F de x, quem é x? M menos 4 mais 2. Isso aí que vai dar certinho. Só que para achar isso aqui, ó, o nosso x é m menos 4. Então, eu vou jogar aqui, ó, 2 vezes x. Quem é x? M menos 4, né? Olha ele aqui em cima. Menos 1. Aí vê que magia. M menos 4 mais 2 dá menos 2. Tá vendo? Nós estamos encontrando f de menos 2, que era o nosso objetivo aqui em cima. Encontrar ela. Então, ó, isso vai dar 2m, fazendo aqui o chuveirinho, a distributividade. 2m
mais com menos dá menos. 2 vezes 4, 8, menos 1. Então, a nossa f de m a menos 2 vai ser igual a 2m menos 9. Bem, nós encontramos a f de m a menos 2, mas não é isso que ele quer. Ele quer a inversa dela, né? Então, vou colocar mais um separadorzinho aqui. A gente agora precisa encontrar a nossa inversa. A gente sabe que para calcular a função inversa, a gente troca os elementos, né? As variáveis. A gente vai trocar f de m a menos 2 por m e vai trocar m por f de m a menos 2, né? Para não ficar esse negócio tão grande, eu vou trocar por outra variável, depois eu resgato, tá certo? Bom, vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de y e o resto eu mantenho, tá? 2m. Eu estou chamando f de m a menos 2 de y. Para achar a inversa, a gente vai trocar as variáveis. Então, ó, o meu y passa a ser m, o meu m passa a ser y, e na hora que a gente isolar o y, a gente tem a inversa. Ou seja, para isolar o y, eu vou passar o 9 para cá. Fica m mais 9 igual a 2y. Quem multiplica passa a dividir. Então, y vai ser m mais 9 dividido por 2. Só que esse meu y aqui, ó, quando eu faço a troca do m pelo y, ele passa a ser a inversa. Então, isso aqui vai ser f de m a menos 2, tudo isso a menos 1, que era exatamente o que ele queria, que vai ser m mais 9 sobre 2. Bom, acabou, né, gente? Agora é só fazer a substituição na equação final que ele deu. Ó. O que é que ele disse para a gente? Ele disse que f de m menos f a menos 1 de m menos 2 é igual a 1. Quem é f de m? 2m menos 5. Tá aqui, ó. F de m, tá aqui do lado esquerdo. Menos. Quem é f a menos 1? Tá aqui, ó. Vai ser m mais 9 sobre 2. Tudo isso é igual a 1. Implica que eu vou deixar aqui 2m menos 5. Vou passar tudo isso para ficar positivo. 1 mais m mais 9 sobre 2. E o mínimo é 2, né? 2 vezes 2, 4. 4m menos 2 vezes 5, 10. Igual 2 vezes 1, 2. Mais 2 por 2 dá 1, m mais 9. Então, ó, passando o m para cá, vai ficar 4m menos m, vai ficar 3m. 3m igual. Passando o menos 10 para lá, vai 10. 10 com 2, 12. 12 com 9, 21. Então, 3m igual a 21. Isso implica que m é 21 sobre 3. Ou seja, 21 por 3 dá 7. Então, gente, m é igual a 7 e a questão foi concluída com sucesso. M igual a 7, o gabarito está na letra D de danado de bom. Tá? Questão gabaritada. E vamos à próxima, não é isso? Esta questão aqui, a questão 52 de Saquarema, né? Município de Saquarema 2023. Ela é bem interessante. Ela diz o seguinte, ó, a equação 4x ao quadrado mais 5y ao quadrado menos 24x mais 20y mais 36 igual a 0 representa uma elipse cuja distância focal é igual a... Bem, gente, vamos primeiro lembrar, né, o que é uma elipse. Na geometria analítica, a gente estuda 3 cônicas, né? A gente estuda as parábolas, as hipérboles e as elipses. Lembrando que uma elipse perfeita é uma circunferência, né, pessoal? A elipse, né, ou as elipses, elas possuem 2 raios diferentes. Um raio representa o eixo maior, outro raio representa o eixo menor.
tá certo? E existe também o seguinte, dos focos, foco F1 e F2, e a distância entre esses focos é chamada de distância focal. Eu vou trazer uma figurinha aqui para ilustrar melhor para a gente este conteúdo, ok? Vamos ver. Bem, aqui está uma elipse construída já. Eu já trouxe ela dentro de um perfil, porque veja só, a elipse ela pode estar com o eixo maior é o eixo X aqui, ó, na horizontal, e o eixo menor na vertical. Ela também pode ter o contrário, tá, pessoal? Eu já observei que neste caso específico, isso vai acontecer. Ao longo da resolução, a gente vai discutindo. Então, vejamos, o que é uma elipse? Uma elipse é uma figura cônica, né? Que a gente chama de oval, geralmente oval, que ela é construída a partir do seguinte, ó. Se eu tomar dois pontos quaisquer no eixo, chamado de F1 e F2, que são os focos, tá? E tomar um ponto qualquer do plano, onde a distância desse ponto para F1 somado com a distância desse ponto para F2 seja constante ao longo de todo o seu contorno, esse contorno será uma elipse. Isso é a maneira mais simples de você entender. Inclusive, você pode construir uma elipse, se você quiser, da seguinte forma: você pega uma madeira qualquer, você fixa dois pregos, esses pregos serão, por exemplo, os focos, né? Aí você pega um pedaço de cordão, amarra as duas extremidades dele, pega um lápis, tá? Coloca o lápis esticando ele dentro naqueles pregos e faz o contorno. Quando você fizer todo o contorno, você vai ter ali uma elipse. Sempre vai ser constante a distância de P a F1 mais P a F2, tá? Bom, que elementos nós temos na elipse? A elipse ela pode estar no centro. No caso aqui eu coloquei ela como centro deslocado, tá? O centro dessa elipse ela tem os elementos x0 e y0, aqui está o centro. Os focos F1 está à esquerda, ele vai ser negativo com relação a C, e à direita ele vai ser positivo com relação a C. Se bem que nesse caso aqui, com relação ao eixo XY, ele vai ser positivo, né? Coloquei aqui só para constar, tá? Se eu tomar o C como origem. Uma outra coisa, a distância da origem aqui, do centro, aliás, até o ponto F2, a gente vai chamar isso aqui de C. Essa distância aqui é C, C minúsculo. Da mesma forma, a distância daqui para cá também é C, né? Porque distância é sempre positivo. A distância do foco até o ponto, né? Até o ponto aqui de extremidade da nossa elipse, a gente vai chamar de A. E a distância do centro até esse ponto P na vertical, a gente vai chamar de B. Observe que a gente vai ter uma coisa bem interessante aqui chamada triângulo retângulo. Guarde isso para o final. Bem, o que nos foi dado foi o seguinte: aquela equação lá em cima, foi dito que é a equação da elipse, nos foi dado também, né? Nos foi pedido também a distância focal. Só lembrando, pessoal, a equação de uma elipse, ela é dada genericamente pela seguinte fórmula, tá? Eu vou ter x menos x0 ao quadrado dividido por aquele a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado dividido por aquele b ao quadrado, tudo isso igual a 1. Então, esta aqui é a equação geral de uma elipse. Então, como eu tenho aqui a equação cartesiana da elipse, eu vou tentar trazer isso aqui, traduzir para isso. Na hora que eu traduzir, eu vou ter tudo que eu preciso, tá? Então, vamos começar. Eu vou repetir aqui, ó. 4x ao quadrado. Eu já vou traduzir aqui, pessoal, organizando, botando x para um lado e y para o outro, lado a lado, tá? Então, eu vou pegar 4x ao quadrado menos 24x. Acompanha aqui, tá? Vou ter mais 5y ao quadrado mais 20y. Vou passar 36 para o outro lado, ele vai menos 36. Ok? Feito isto agora, a gente vai completar quadrados.
Só que antes de completar quadrado aqui, ó, em x primeiro, eu sei que o 4 eu posso colocar ele em evidência. Tá? Eu posso colocar o 4 em evidência. Então vai ficar 4 que multiplica x ao quadrado menos 6x. Vou fazer o mesmo para y. Vou colocar aqui ó, o 5 em evidência. 5 y ao quadrado mais 4y. Tudo isso igual a menos 36. Acompanha comigo aqui agora. Eu quero fazer com que esse carinha aqui dentro se transforme num produto notável, tá? Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, um x, um menos, aqui a metade de 3. A metade de 6, desculpa. A metade de 6 é 3. E vou levar ao quadrado, não esquecendo que tem um 4 aqui na frente, ó, multiplicando. Então, vamos ver aqui o que é que vai dar. Quadrado primeiro, ok. Menos 2 vezes primeiro pelo segundo, 2 vezes 1, né? 1 vezes 3, 6x, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 9. Esse 9 atrapalhou, né? E esse 9 vezes 4 dá 36. Então, ó, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar aqui fora 36. Por que eu tenho que tirar fora 36? Porque, vê só, vamos pegar isso aqui, fazer o cálculo aqui fora para você entender melhor, para ficar mais fixado. Então, ó, 4 vezes, você vai ver que esse resultado vai dar exatamente o que eu tenho aqui em cima. 4 vezes x menos 3 ao quadrado menos 36. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. É só para ilustrar, tá? 4 vezes o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado de 3 é 9. Menos 36. Isso vai implicar em 4x ao quadrado menos 24x mais 36 menos 36. Isso vai implicar em 4x ao quadrado menos 24x. Opa, menos 24x. 36 menos 36, ó, a gente corta. Veja, 4x ao quadrado menos 24x. É exatamente o que eu tinha lá em cima. Então, ó, ao fazer essa transformação, eu não alterei nada. Vou fazer o mesmo para y. Se você não entendeu aqui ó, essa transformação, volta ao vídeo, assiste, pausa, copia no caderno até entender. Porque essa manipulação talvez seja a parte fundamental para o entendimento dessa resolução. Ok, gente? Então vamos para o próximo aqui agora. Mais 5. Vou fazer o mesmo aqui dentro. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho mais. A metade do 4 é 2 ao quadrado. Quanto é que vai dar aqui? Ó? Y ao quadrado, ok. Mais 2 vezes y vezes 2 dá 4y, ok. Mais 4. Esse 4 está multiplicando 5, vai atrapalhar. Então, 4 vezes 5, 20, então menos 20. Isso tudo é igual a menos 36. Bem, então aqui agora eu vou ter o seguinte, ó. Observa que eu tenho menos 36 do lado de cá. Tenho menos 36 do lado de lá, posso cortar, né? E aqui a gente vai voltar para a nossa resolução. 4x menos 3 ao quadrado mais 5y mais 2 ao quadrado. Vou pegar esse menos 20 e passar para cá, 20. A impressão que dá é que a gente não está fazendo nada, mas estamos fazendo sim. Estamos fazendo sim. Então, pessoal, eu agora estou com um probleminha, né? Isso aqui tem que ser igual a 1, porque, ó, desculpem, me deu um pigarrozinho agora. Eu tenho que ter o segundo membro igual a 1. Para isso aqui ficar igual a 1, ó, eu tenho que pegar todo mundo aqui e dividir por 20. Então, quando eu divido todo mundo por 20, o que é que vai dar aqui? Ó? Preste atenção.
4 dividido por 20 vai dar o seguinte, ó. 4 por 4 dá 1, 20 por 4 dá 5. Então vai ficar x menos 3 ao quadrado sobre 5. Entendeu? Eu simplifiquei por 20 aqui, ó. 4 por 4 dá 1, 20 por 4 dá 5. Mas, quando eu simplifico 5 por 20, eu vou ter o quê? Ó? 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. Vai ficar y mais 2 ao quadrado sobre 4. E aqui vai ficar 20 por 21. Olha para isso aqui, que já está parecendo com aquela carinha ali do garoto. Então, ó, eu agora, para deixar bonitinho, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar até de outra cor para dar emoção. X menos 3 ao quadrado. Para isso aqui ficar com aquela cara, eu vou escrever assim, ó. Raiz de 5 raiz de 5 ao quadrado, né, pessoal? Ó, raiz de 5 ao quadrado não dá 5? Posso, tranquilo. Mas aqui eu vou ter y mais 2 ao quadrado. E ao invés de 4, eu escrevo 2 ao quadrado. Igual a 1. Então, a gente agora conseguiu pegar aquela equação lá, cartesiana, e transformamos ela numa equação com a cara da equação geral. Então, realmente, aquela equação que nos foi dada é a equação de uma elipse. Olha aqui ela transformada. Então, com isso, a gente agora resolveu o nosso problema, né? Vou colocar aqui um separadorzinho, ó. Gente, isso é um tipo de questão considerada um pouquinho complexa, né? Então, eu peço que você repita, procure entender, principalmente se você estiver um pouco distante desse assunto, né? É importante, tá? Então, ó, com isso aqui, eu já sei quem é meu A. Ó, A ao quadrado. Então, ó, A é igual a raiz de 5. B é igual a 2. Não é, pessoal? B ao quadrado é 2 ao quadrado. Então, com isso aqui, eu já sou capaz de calcular o nosso C. Olha agora para o nosso triângulozinho, que é retângulo aqui, ó. Aplicando Pitágoras no triângulo retângulo, a gente sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais essa distânciazinha daqui para cá, que é esse cateto, vai ser C, né? Mais C ao quadrado. Bom, como eu tenho A ao quadrado, né, eu não preciso nem fazer isso, porque eu já tenho aqui, ó, A ao quadrado. Mas dá no mesmo. A ao quadrado vai ser quem? Raiz de 5 ao quadrado. Isso é igual a B ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais C ao quadrado. Ou seja, raiz de 5 ao quadrado, a gente está careca de saber que eu corto o índice pelo expoente, fica 5. 2 ao quadrado é 4. E o que eu quero saber é C ao quadrado, tá certo? Passando 4 para cá, ó, 5 menos 4 é igual a C ao quadrado. O que implica que C ao quadrado é igual a 1. Ou seja, C vai ser mais ou menos raiz de 1. C vai ser mais ou menos 1. Então, a partir dessa origem, o meu C vai ser menos 1 para a esquerda, né? Eu vou reduzir 1 e vai ser 1 para a direita, só para ter a ideia, tá certo? Mas a gente já sabe que o nosso C, esse Czinho é minúsculo, está parecendo maiúsculo, a gente já sabe que C é igual a 1. Então, se C é mais ou menos 1, eu vou ter C para a esquerda aqui no gráfico e vou ter C para a direita. Quem é a distância focal? A distância focal é igual a 2 vezes C. Ou seja, distância é sempre valor positivo, né? 2 vezes 1 vai ser 2. Então, aqui está a nossa solução do problema. Isso aqui não é 21 não, pessoal, isso aqui é 2 vezes 1, para não pensar que é 21
Ok? 2 vezes 1, 2. Letra C de Caruaru. C de campeão. Questão excelente, né, gente? Questão muito boa mesmo, né? Vamos à próxima. Esta questão, pessoal, questão 53, né? De 2019, do município de Rio das Ostras, ela nos diz o seguinte, ó, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 12x menos 8y mais 3 igual a zero representa uma circunferência de diâmetro d, tá? Circunferência. Isso aqui está relacionado à geometria analítica, tá? Equação da circunferência. Bem, pessoal, uma circunferência, se ela tiver, isso aqui é uma orientação que eu vou trazer, talvez se ela tiver centro C, x0, y0, sua equação será x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, tá certo? Essa é a equação de circunferência. Se por acaso ela tiver no centro, na origem, o centro na origem, né? x0 é 0, y0 é 0. Então vai ficar o quê? Eu corto aqui, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, tá? Isso é a equação da circunferência. Quando ela vem daquela forma lá em cima, a equação vem estendida, você tem que transformar ela na equação da circunferência. Como é que a gente faz isso? Completando quadrados. Vamos ver como é que a gente faz, tá? Bom, eu pego a equação x ao quadrado mais y ao quadrado, vou repetir ela, né? Mais 12x menos 8y mais 3 igual a zero. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai agrupar tudo que for x num cantinho, tudo que for y logo depois, e o que for termo independente de x e de y, a gente joga para o outro membro da equação, tá? Então, ó, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar x ao quadrado mais 12x. Vamos pegar mais y ao quadrado menos 8y. E vamos jogar o 3 para o segundo membro. Ele vai ficar menos 3. Tá certo? Feito isso, agora a gente vai completar quadrado. O que é completar quadrado? Preste atenção. Eu vou pegar x ao quadrado mais 12x e vou transformar em um produto notável de x elevado ao quadrado. Como é que eu faço? Como aqui é mais, eu vou logo colocando mais aqui, tá? A segunda parcela aqui dessa soma, pessoal, vai ser exatamente a metade do coeficiente de x. Quem é o coeficiente de x? 12. Quem é a metade? De 12, 6. Então agora a gente faz o teste, né? Quadrado primeiro, x ao quadrado, bateu. Ó. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1, 1. Vezes 6, 12. 12x, bateu. Só que aqui vai dar mais o quadrado segundo, mais 36. Ou seja, ficou em excesso. Para esse excesso sair, ó, eu subtraio aqui 36. Vê se agora não bate. X ao quadrado mais 12x mais 36 menos 36, zero. Então, ó, bateu. Mesma coisa vamos fazer para y. Vamos fazer a mesma coisinha para y. Ó, y ao quadrado menos 8y. Eu quero transformar ele em um produto notável em y elevado ao quadrado. Como aqui está menos, ó, já boto menos aqui. Aqui vem quem? Metade do coeficiente de y. Quem é? 8. Metade é 4. Vamos fazer o teste também de novo. Y ao quadrado. Beleza. Menos 2 vezes y vezes 4, 8y. Bateu. Só que aqui vai dar o que? Mais 16. Mesma coisa. Eu vou aqui, ó, e tiro 16. Então agora vai dar, ó.
y ao quadrado menos 8y mais 16 menos 16 era tudo certinho, né? Então agora a gente volta para a equação inicial que a gente tem aqui em cima. Então eu vou ter, ó, no lugar de x ao quadrado mais 12x, eu vou colocar x mais 6 ao quadrado, mais, no lugar de y ao quadrado, presta atenção, y ao quadrado menos 8y, eu vou colocar y menos 4 ao quadrado. Cuidado que eu tenho na primeira parcela de x, ó, eu tenho menos 36 e na segunda menos 16, então não posso esquecer. Então vai ficar menos 36, menos 16, tudo isso é igual a quem? A menos 3. Ok, gente? E agora a gente vai ter o seguinte, ó. X mais 6 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, menos, somar 36 com 16, ó, 6 mais 6 dá 12, a 1, 3 mais 1, 4 e 1, 5, igual a menos 3. Então eu vou ter, ó, x mais 6 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, mandando menos 52 para lá, ele vai positivo. Isso é igual a 52 menos 3. Então, ó, vamos ter x mais 6 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual 3 para 12 dá 9, a 1. 1 para 5, 4. Vamos colocar aqui um separadorzinho para a gente continuar o processo. Ok? Aí daqui a gente agora vai lá para cima, concluir. X mais 6 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, 49 é 7 ao quadrado. Veja só, a equação que a gente chegou é exatamente a fórmula geral da equação, né? De uma circunferência. Então, ó, essa questão, ele podia pedir o centro da circunferência, podia pedir tudo. Só para a gente destacar aqui, ó, o centro da circunferência. O centro da circunferência, né? Vai ser menos 6 e 4, tá certo? Menos 6 e 4. E o raio, não é raio ao quadrado, vai ser igual a 7. Quem foi que ele pediu na questão? O valor do diâmetro. Nós sabemos, desde que cortamos o cordão umbilical, que o diâmetro de qualquer círculo ou circunferência é 2 vezes o raio. Logo, o diâmetro vai ser 2 vezes 7, diâmetro igual a 14. Questão concluída com sucesso, 14. A resposta está na letra D de dado. D de danou-se, questão boa danada. Vamos à próxima, né? Esta próxima questão, questão 54 de 2019, do município de Rio das Ostras. Ela nos diz o seguinte, ó, considere o conjunto A igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E seja N o número de subconjuntos de A formados por 4 elementos, com pelo menos um número primo. O valor de N é igual a... O que é que ele quer, pessoal? A gente tem um conjunto A, tá certo? Ele quer um conjunto que é subconjunto de A. Ele vai ter 4 elementos, mas ele tem que ter pelo menos um número primo, tá? Esse é o meu N, pelo menos um número primo. Então vamos pensar aqui como é que a gente vai resolver isso aí. Veja, se eu conseguir resolver, às vezes você não consegue resolver um problema de combinatória, né? Direto.
mas você de forma indireta você consegue resolver. Só lembrando uma coisa para vocês, tá? Toda vez que a gente fala de conjunto, isso é um conteúdo, tá? De agrupamento que refere-se à combinação. Eu vou dizer por quê, só para a gente entender isso aí, tá? Suponha que eu tenho um conjunto B, que é subconjunto de A, né? Um dos subconjuntos de A, vamos pegar aqui, ó, que tem os elementos 2, 3 e 4. Se eu pegar um conjunto C que tem os elementos 3, 2, 4, observe que o que aconteceu aqui foi somente trocamos os elementos, trocamos o 2 pelo 3. Ou seja, se a ordem for permutada, for trocada e a natureza não mudar, então é um agrupamento que refere-se à combinação. E é o caso. Então, ó, o conjunto 2, 3, 4 é o mesmo que o conjunto 3, 2, 4, né, gente? Então, ó, como a ordem dos elementos, né, não mudou a natureza, a gente já sabe que é uma combinação. E combinação simples, tá? Só para você entender. Então, ó, isso aqui é um assunto relativo à análise combinatória, né? Combinações. Então, vejamos. O que é que nós queremos ter aqui? Nós queremos um conjunto que ele tenha 4 elementos. Vamos fazer aqui um desenho só para a gente ter a referência. 1, 2, 3, 4. Tá? Ele tem 4 elementos. Isso é um subconjunto do meu A. E ele tem que ter pelo menos um número primo ali dentro. Bem, do conjunto total A, vamos primeiro enumerar, né, ou marcar quem são os números primos. Eu vou marcar aqui de amarelo, ó. 2 é primo, inclusive já vai aqui uma teoria. 2 é o único primo e pá, tá, pessoal? Quando é que o número natural é primo? Quando ele é divisível por ele mesmo ou por 1. E o único número primo e par é o 2, natural, tá certo? Porque se a gente pensar nos inteiros, vão também os negativos. Então, o 3 também é primo. O 5 também é primo. Eu estou marcando para facilitar a vida da gente. 7 também é primo. 8 e 9 são compostos. 10 também é composto. 11 é outro primo. 12 é composto, né? Que vai dar 3 vezes 4. 13 é primo. 13 é primo. Deixa eu melhorar aqui. 14 é composto, né? Que dá 2 vezes 7. E 15 também é composto, 3 vezes 5. Então, daquele conjunto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos que são primos, tá certo? Uma solução para resolver isso aqui é o seguinte, ó, a gente vai calcular todas as possibilidades sem olhar nenhuma restrição, porque ele tem uma restrição, ó, pelo menos um número primo. Isso aqui é uma restrição. Então, a gente vai olhar o seguinte, sem restrição nenhuma, quais são todos os casos. Acompanha aqui, tá? Todos os possíveis casos. Todos. Ou então fazer assim, ó, todas as possibilidades. De escolhermos um subconjunto, né, N, com 4 elementos. Então, vamos lá. Qual é o meu total de elementos? O total é, vamos marcar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 elementos. E eu quero agrupar 4. Então, ó, todas as possibilidades eu vou ter uma combinação de 14 elementos tomados 4 a 4. Eu já dei essa dica para você em outro vídeo, é só você olhar aí que você vai encontrar, que para a gente calcular a combinação, a gente vai fazer o seguinte, ó, preste atenção. A gente pega a menor parte e coloca embaixo 4 fatorial, e a maior parte a gente vai reduzir ela multiplicando sempre pelo seu antecessor 4 vezes. Então, 14 vezes. O antecessor de 14 quem é? 13. Quem é o próximo antecessor? 12. Quem é o próximo? 11. Quantas vezes? 4 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Acabou a festa. Só que a gente sabe que isso aqui vai dar o quê?
4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mas o 1 não precisa colocar. E aqui eu vou ter 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11. Vamos agora às simplificações. Ó, 4 vezes 3 dá 12. Vou cortar aqui. 14 por 2 dá 7. Então, sobrou 7 vezes 13 vezes 11. Logo, a combinação de 14 tomado 4 a 4 vai ser... Eu posso fazer aqui, ó, 7 vezes 11 dá 77. 77 vezes 13. Vamos fazer essa continha aqui de multiplicação. Então, vamos lá. 77 vezes 13 vai dar o seguinte, ó. 3 vezes 7, 21 a 2. 3 vezes 7, 21 com 2, 23. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 7, 7. E agora a gente soma aqui, ó. 1. 7 mais 3, 10 a 1. 7 mais 2, 9 com 1, 10. Então, aquilo ali, ó, deu 1001. Por que eu fui por esse caminho? Porque esse caminho é muito mais fácil, né? Às vezes, do que você ir direto, tá certo? Às vezes você vai pelo caminho indireto e resolve. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, todas as possibilidades. Agora eu vou pegar as possibilidades. Preste atenção aqui, viu? As possibilidades. Possibilidades. De não aparecer nenhum número primo. Olha só, vamos entender isso aqui. Por que eu estou fazendo isso? Eu peguei todas as possibilidades, né? No combinação de 14, 4 a 4. Agora eu vou pegar todas as possibilidades de não aparecer nenhum primo. Quando eu conseguir encontrar isso aqui, se eu fizer a diferença de todas as possibilidades, né? Para as possibilidades de não aparecer primo, o que sobrar vai aparecer pelo menos um primo. Isso aí eu tenho certeza. Então, ó, essa combinação vai ser combinação, possibilidade de não aparecer nenhum primo. Então, ó, eu vou ter que tirar os primos fora agora, tá, pessoal? Vamos contar todo mundo que não é primo. Então, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nenhum daqueles 8 é primo. Então, eu vou combinar 8. De que forma? 4 a 4. Porque meu N tem 4 elementos. 4 a 4. Vou usar aquela mesma técnica. Tracinho de fração, ó. O 4 fatorial vem para baixo. E aqui em cima eu vou pegar o 8 e vou reduzir ele pelo seu antecessor multiplicando 4 vezes. Então eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. A gente sabe que, mais uma vez, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. E lá em cima a gente vai manter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Bom, a gente aqui vai fazer o processo. Olha, eu posso fazer assim, ó. 2 vezes 3 dá 6. Com 6, cancela, ficou 1, né? 6 por 6 dá 1. 8 por 4 dá 2. Então, ó, aqui sobrou 2 vezes 7 vezes 5. Ou seja, a gente garante que a combinação de 8 tomados 4 a 4 vai ser 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7, 70. Então,
eu tenho 80 possibilidades de não aparecer nenhum número primo. Assim como eu tenho 1001 possibilidades para todo mundo, para o geral. Então, ó, vamos agora fechar, né? Para termos pelo menos um primo, temos. É o que ele pede, né? É o nosso N. N igual a combinação de 14 tomado 4 a 4 menos a combinação de 8 tomados 4 a 4. Ou seja, N vai ser 1001 menos 70. N é igual 0 para 1 dá 1, 7 para 10 dá 3, a 1, 1 para 10 dá 9, a 1, 1 para 1 nada. Então N é igual a 931 possibilidades de pelo menos numa formação de subconjuntos de A com 4 elementos, pelo menos ter um número primo naquele meio, tá certo? Então a resposta é 931, letra B de boa questão. Letra B de boa questão. Ok, gente? Vamos para mais uma questão, né? Esta questão, pessoal, questão 55 do IBAN também, né? De 2023, da Prefeitura de Saquarema, ela nos diz o seguinte, ó. Seja alfa a raiz não nula da equação a seguir. 9 elevado a x menos 4 vezes 15 elevado a x mais 3 vezes 25 elevado a x igual a zero. Ponto. Aí ele continua dizendo, se log de 5 na base 3 é igual a m, o valor de alfa é... É uma questão bastante caprichada, pessoal. Vamos prestar bastante atenção nela, tá? Bem, vamos inicialmente aqui repetir a equação. Vamos lá. 9 elevado a x menos 4 vezes 15 elevado a x mais 3 vezes 25. 3 vezes 25 elevado a x igual a zero. Bem, o que é que a gente vai tirar daqui, né? A gente vai tirar o seguinte. Isso implica que daqui eu posso dizer que 9 é 3 ao quadrado, vê? 3 ao quadrado. Posso fazer isso aqui, ó. 3 ao quadrado elevado a x menos 4. Observe que 15 elevado a x, já que 15 é igual a 3 vezes 5, isso é o mesmo que 3 elevado a x vezes 5 elevado a x, né, pessoal? Eu estou com 3 e o 5 elevado ao mesmo expoente. Isso é aquela coisa, 3 elevado a x, 5 elevado a x, isso é o mesmo que 3 vezes 5 elevado a x, tá? Como 3 vezes 5 é 15, 15 é x. Só para entender aquela transação que eu fiz ali. Tá certo? Vou limpar aqui agora. Bem, dando continuidade, ó, mais 3 vezes 25 é 5 ao quadrado elevado a x igual a zero. Bom, eu agora vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que 3 elevado a x Bom, vamos trabalhar mais um pouquinho aqui, né? Eu vou pegar aqui agora, como eu tenho 3 ao quadrado, né? Tudo elevado a x, eu posso trocar o 2 pelo x, ou seja, eu posso fazer 3 elevado a x ao quadrado, menos 4 vezes 3 elevado a x, vezes 5 elevado a x, mais 3 vezes. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 5 elevado a x ao quadrado igual a zero.
Ok, gente? Agora sim, o que eu ia fazer antes, mas é bom fazer agora. Eu vou dizer que 3 elevado a x é igual a y. E vou dizer que 5 elevado a x é um k qualquer, chamar de k. Tá certo? Com isso, a gente vai obter o seguinte. Tá? No lugar de 3 elevado a x, eu colocar y, vai ficar y ao quadrado menos 4 vezes 3 elevado a x é y, vezes 5 elevado a x é k, mais 3 vezes 5 elevado a x é k ao quadrado. Isso é igual a zero. O que foi que fizemos aqui? Nós obtivemos uma equação de segundo grau em y, né? A gente pode considerar assim em y, tá certo? Então, daqui a gente vai calcular delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Quem é B? B, ó, se for em função de y, B vai ser menos 4k, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, menos 4k ao quadrado, B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C. Quem é C? 3k ao quadrado. Então, delta vai ser menos 4k ao quadrado, como está ao quadrado, vai ficar positivo, né? Vai ficar 16k ao quadrado. E aqui, ó, menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. 12k ao quadrado. Então, ó, 16 menos 12 dá 4. 4k ao quadrado. Bom, isso é o valor de delta. Agora, quem é o valor de y? Então, agora vamos para y. Y vai ser menos b. Quem é b? B é menos 4k. Então, menos com menos dá mais. 4k. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? 4k ao quadrado sobre 2. Ou seja, y vai ser 4k mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de k ao quadrado é k sobre 2. Bem, daqui a gente tira que y1 é 4k, menos, vou pelo menos, tá? Menos 2k sobre 2. Isso vai dar o seguinte, ó, 4k menos 2k dá 2k. 2k por 2 dá k. Beleza? E para y2, nós temos, vamos pelo positivo agora, 4k mais 2k sobre 2. 4k mais 2k, 6k. 6k por 2 dá 3k. Pronto, até agora tudo tranquilo, né? Vamos embora. Vamos agora aos finalmente. Ó, a gente disse, né? A gente atribuiu que, vamos lá, a gente atribuiu que 3x, 3 elevado a x, aliás, é igual a y. 3 elevado a x é y. Isso aqui é para y igual a k, tá? Eu não tenho duas raízes, y1 e y2, para y igual a k, que é o meu y1, ponto e vírgula, a gente tem que 3 elevado a x igual a y é o mesmo que 3 elevado a x, y. Quem é y? K. Deixa eu fazer o seguinte, tá bem apertado aqui, ó. Desculpem aqui, tá? Queria me desculpar, somente é uma questão de arrumação mesmo. Vou fazer de novo aqui, tá certo? Para y, que é o meu y1 igual a k, a gente tem que 3x, 3 elevado a x é igual a y, mais y é k, tá certo? 3 elevado a x é igual a k. Bom, continuando aqui. 3 elevado a x é igual a k. Mas quem é k?
A gente disse que era 5 elevado a x, não foi? Então vejamos, pessoal. 3 elevado a x igual a 5 elevado a x, a única condição para que isso seja igual é se x for igual a zero. Isso aqui só é verdade se somente se x for igual a zero, né? Ou seja, 3 elevado a zero é 1, 5 elevado a zero é 1, 1 igual a 1. Se só se x igual a zero, então essa solução aqui não serve. Por que não serve? Porque ele disse seja alfa a raiz não nula. Então não serve x zero, né? Não serve raiz nula. Então descarta x igual a zero. Bom, mas nós temos também, ó, para y, que é o y2 igual a 3k, nós temos que 3 elevado a x é igual a y. Mas quem é y? 3k. Isso implica que 3 elevado a x é igual a 3 vezes k. Quem é k? K é 5 elevado a x. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Como o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. 3 elevado a x dividido por 3, isto é igual a 5 elevado a x. Divisão de potência com a mesma base, conserva a base, que é 3, e subtrai os expoentes. Aqui eu tenho 1, né? 3 elevado a 1, vai ficar x menos 1 igual a 5 elevado a x. Vou até colocar isso aqui para cá um pouquinho, daqui a pouco vocês vão ver o propósito disso. 5 elevado a x. Bem, cheguei aqui agora, não tem para onde ir. Eu vou agora buscar outros caminhos. Ele disse aqui, ó, pessoal, que se log de 5 na base 3 for igual a m, o valor de alfa é. Então, ó, eu vou aproveitar agora e vou resgatar na igualdade o log na base 3. Log na base 3 aqui, log na base 3 aqui, e a gente não altera a igualdade, né? Diante desse fato, a gente garante o quê? Log da potência. A potência tem um peteleco para cá, ó, x menos 1, vezes o que sobrou. Sobrou quem? Sobrou log de 3 na base 3, igual. A mesma coisa aqui, ó, o x está lá no expoente, ele dá um peteleco para frente, ó, vezes log de 5 na base 3. Acompanha aqui comigo, tá? Acompanha aqui comigo, ó. Log de 3 na base 3. Log de 3 na base 3 é igual a um L qualquer, se somente se. 3, isso é definição, tá? Por definição. Definição do log. Se somente se 3 elevado a L for igual a 3, né? Então, ó, isso aqui é L, viu? Ficou feio. Isso aqui é L. Então, ó, qual o único valor de L que torna isso aqui igual? Como as bases são as mesmas, L tem que ser igual a 1. Então, ó, o log de qualquer número cuja base é o mesmo valor desse número, né? O logaritmando de a base iguais, ele vai ser sempre igual a 1. Então, ó, tudo que eu fiz aqui foi para mostrar a vocês que isso aqui é igual a 1. Ok, gente? Aí nós temos aqui agora o seguinte, ó, x menos 1 vezes 1 é ele mesmo. Isso é igual a x, que multiplica log de 5 na base 3. Ele disse para a gente, ó, que o log de 5 na base 3 era m. Então, no lugar de log de 5 na base 3, eu substituo por m. E agora eu tenho. Passo isso para cá, vai ficar x menos xm, porque ele passou negativo, e o menos 1 passa para lá e ele vai positivo. Coloco x em evidência, que é o que eu quero achar, né? Aí vai ficar x dividido por x dá 1 menos xm dividido por x dá m, igual a 1. Ou seja, quem está multiplicando passa dividindo. Então, x vai ser 1 dividido por 1 menos m. Este é o valor do nosso
bendito X, gente. Esse é o valor do nosso bendito X. E a resposta está na letra B de boa questão. Letra B de boa questão. É uma questão que realmente, quando cai em uma prova, só quem faz ela é quem está bastante afiado, tá? Ok, pessoal? É sempre assim. Vamos para a próxima questão, né? Esta questão agora, né? Questão 56 de 2012, da Prefeitura de Praia Grande, nos diz o seguinte: ó, todos os dias, um restaurante prepara suco de laranja da seguinte forma: 15 dúzias de laranjas são espremidas e sobre esse total se adicionam 2 quintos de água para completar o suco a ser servido. Considerando que 3 laranjas espremidas equivalem a 250 ml, quantos litros de suco são preparados diariamente? Bem, pessoal, isso é uma questão que pode causar um pouco de náusea na gente, né? Mas é uma questão tranquila, tá? A primeira coisa que nós vamos abordar aqui é o seguinte: com relação somente às laranjas, quanto é que a gente conseguiria ter aqui de suco? Bom, a gente tem 15 dúzias. 15 dúzias são 15 vezes 12, né? Porque cada dúzia tem 12 laranjas. Se cada 3 laranjas espremidas equivale a 250 ml, então, ó, desse produto aqui, a gente vai tentar estabelecer aqui, ó, essa questão de XML, tá certo? Eu posso trabalhar dentro do 15 ou dentro do 12. Olha só. Eu vou considerar aqui 15 vezes 12. Eu posso dizer que é 4 vezes 3. 15 dúzias vezes 4 laranjas vezes 3 laranjas. Mas cada 3 laranjas espremidas corresponde a 250 ml. Então isso aqui é o mesmo que em ml, 15 vezes 4 vezes 3 laranjas dá 250 ml. Então já converti aquela quantidade ali em suco, em ml, né? Só de laranja, tá? Então aqui eu vou ter, ó, 15 vezes 4 dá 60. 60 vezes 250 ml. Bom, observe que as alternativas foram dadas em litros. Então a gente precisa converter. Inicialmente vamos multiplicar aqui, ó, 250 por 60. Aqui vai dar 0. 6 vezes nada é nada. 6 vezes 5 é 30 a 3. 2 vezes 6, 12 com 3, 15. Então, ó, 15 mil ml, tá? Vamos lá. 15 mil ml. Mas cada 1000 ml é 1 litro, né? Logo a gente vai ter aqui, ó, 15 litros de suco puro. De suco puro. Pura laranja. Só que ele disse que ele adiciona 2 quintos de água. Então vejamos. Sobre os 15 litros de suco puro de laranja, ele adiciona 2 quintos de água. Tá certo? Então eu vou ter aqui, ó, 15 vezes 2 quintos de água, somado com a parte só do suco de laranja. Olha aqui, ó, 2 quintos da quantidade de suco corresponde à água. O restante é suco. Então isso aqui vai ser nossa resposta. Nós aqui temos 15 por 5 dá 3. Tá? E a gente vai ter 3 vezes 2, 6. 6 mais 15. Totalizando 21 litros de suco. Agora sim, este suco contém laranja mais água, tá? Ele não está puro. Então, ó, 21 litros de suco. A nossa resposta está na alternativa C de Caruaru. C de campeão. C de crescimento, tá certo? Então vamos nessa, pessoal. Muito bom, né? Muito bom. Bem, esta questão, né, questão 57,
de 2012 do município de Praia Grande, ela diz o seguinte: ó, a soma de dois números inteiros é 70. Sabendo que a razão entre eles é 3 sétimos, qual é o menor deles? Olha só, preste atenção. Nós aqui vamos fazer o seguinte: ó, eu vou tomar dois números x e y. E a partir daqui eu vou estabelecer as relações. A soma deles é 70, x mais y igual a 70. E a razão entre eles, né? X está para y, assim como 3 está para 7. Nós vamos montar um sisteminha aqui de equação de primeiro grau, né? Por essa proporção aqui embaixo, pessoal, eu tenho aqui a equação 1, ó. Eu vou chamar aqui de equação 1. E aqui de equação 2. Ó, por essa construção, a gente já vê que nesta proporção, x está para y, assim como 3 está para 7, é porque x aqui é menor, né? X está relacionado com 3, y com 7. Então, ó, a gente já sabe que o x é o menor valor. Como ele pede aqui, ó, qual o menor deles, a gente já sabe que precisa calcular o valor de x. Bem, a gente pode fazer essa questão até, se a gente quiser, pelas alternativas, tá certo? Pegando a alternativa e fazendo as comparações. Mas vamos resolver, tá? A gente pode fazer o seguinte: a gente pode estabelecer o valor de y em qualquer de uma das equações e substituir na outra. Vamos calcular o valor de y nesta aqui de baixo. Eu escolhi aleatoriamente, tá, pessoal? Produto meio igual aos extremos. Então, 7x igual a 3y. Isto implica que y vai ser 3 está multiplicando, passa dividindo. 7x sobre 3. Este resultado aqui que a gente encontrou, a gente vai substituir na primeira equação, tá certo? Então, o que é que a gente vai obter? A gente vai obter que x mais y, quem é y? 7 terços de x é igual a 70. Então, a gente aqui vai ter o seguinte, ó, o mínimo é 3, 3 vezes x, 3x, mais 3 por 3 dá 1, vezes 7 é 7x, igual a 3 vezes 70. Eu vou deixar assim. 3 vezes 70, tá certo? Daqui a gente conclui que 3x mais 7x, 10x, igual a 3 vezes 70. Como o 10 está multiplicando, passa a dividir. Então, x vai ser, ó, 3 vezes 70 sobre 10. Podia ter multiplicado, né? Porque divisão por 10 é tranquilo, tá? Como eu divido aqui, ó, eu posso cortar 0 com 0. O que aconteceu? Aconteceu que x sobrou 3 e 7. 3 vezes 7, 21. Então, uma questão tranquila, sem nenhuma complicação, tá certo? A resposta já está na letra A de aprovado, A de ampliar, A de tudo que é bom, né, pessoal? Ó, você podia fazer pela alternativa, por sorte, logo na letra A, né? Na hora que você pegasse a letra A aqui e fizesse o processo, você já ia dizer que o menor era 21, subtraía de 70, né? Daria 70, se fosse fazer por alternativa, menos 21. Daria o quê? 1 para 10, 9, a 1, 3 para 7, 49. Pronto. Então, o menor era 21 e o maior era 49. Aí você agora fazia a razão desses dois aqui, ó. E a razão tem que dar 3 sétimos. Ou seja, 21 sobre 49. Olha aqui, ó. Por 7 e por 7. 21 por 7 dá 3. 49 por 7 dá 7. Certinho, né, gente? Isso aqui foi só a verificação se você fosse fazer pela alternativa, tá? Isso é um tipo de questão que você pode fazer assim sem nenhum problema. Ok? Esta questão aqui, ó, questão 58 de 2012, do município de Praia Grande, ela diz o seguinte, ó, uma pessoa gastou 32% de uma certa quantia no mercado e 10% do que restou, né, do que restou dela na banca de jornal, sobrando R$ 290. Qual era a quantia inicial?
Então, pessoal, vejamos. A pessoa tinha uma quantia inicial, tá? Ela tinha uma quantia inicial. Quantia inicial. Eu vou dizer que essa quantia inicial era X. Ó, uma pessoa gastou 32% de uma quantia. De quem? Do meu X, né? Então, ó, se ela gastou 32%, quanto foi que sobrou no bolso dela? O que falta para 100. Então, ó, se gastou 32%, então sobraram 68, não é isso, pessoal? Porque, veja bem, o total que eu tenho é 100%, gastei 32 e fiquei com 68. Então, vamos lá. A quantia inicial que ela tinha era X, tá certo? Gastou 32% no mercado e 10% do que restou. 10% de quanto? De 68. Então, ó, eu fiquei com 68% da minha quantia, né? 68% de X. Se daqui eu gastei 10%, sobrando aquele valor, então, ó, isso aqui menos 10% de tudo dá igual a 290,70. Deixa eu puxar para cá, porque acho que não vai dar aqui não. Parece que a continha ficou meio difícil, né? Depois a gente faz de uma outra maneira, tá certo? A gente vai buscando caminhos. O bom é que a gente está lidando com professores, né? Essa é a grande vantagem. Pessoas altamente competentes. Ó, daqui a gente vai ter o seguinte, ó. Como é que a gente resolve este probleminha? Vamos simplificar o que a gente puder aqui. Aqui eu já vou cortando 0 com 0. E já vou simplificando aqui, ó. Observe um detalhe. 68 sobre 100x está aqui, ó. E está aqui também, ó. Tá certo? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar colocar 68 sobre 100 x em evidência, tá? 68 sobre 100x dividido por 68 sobre 100x dá 1. Menos. Aqui eu vou ter, ó, 68, né, sobre 100x vezes 1/10 dividido por 68 sobre 100x vai dar 1/10. Entenderam isso aqui que eu fiz? Coloquei isso aqui em evidência, sobrou o quê? 1/10, né? Tudo isso vai ser igual a 290,70. Bom, 68 sobre 100 x vezes, quem de 1 tira 1/10 fica com 9/10. 9/10. Tá certo? Então aqui eu vou ter, ó. Isso é igual, né? A gente às vezes quer evitar as continhas, mas não tem jeito, né? 290,70. Vamos ver o que a gente pode fazer aí para aliviar a barra. Não tem como. Aqui embaixo eu vou ter 100 vezes 10, 1000, né? Então eu vou ter 68 vezes 9x vai ser igual a 290,70 vezes 1000. Então eu vou ter 290
e 700, né? Multiplicar por meio, correr a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Né? Eu estava aqui, ó, 1, 2, 3. Então eu tenho esta continha aí para calcular. Esta continha aí. Bom, vamos ver como é que a gente fica aqui, né? 68 vezes 9. 8 vezes 9, 72 dá 7. 6 vezes 9, 54 com 7, 61. É isso? Vamos ver se está certo. 8 vezes 9, 72 dá 7. 6 vezes 9, 54, 61. 612. Então, 612x é igual a 290.700. Ou seja, x vai ser 290.700 dividido por 612. Isso na hora da prova, hein? Dá um nervosismo danado para fazer esse cálculozinho. Então vamos fazer agora aquela divisão ali, né? Tomara a Deus que tudo corra bem e tudo dê certo. 290.700 dividido por 612. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se dá por 5, né? Vamos ver se dá por 5. Vamos ver se dá por 5. 5 vezes 2, 10 para 17. Aliás, vamos fazer assim, né? 2 vezes 5, 10. A 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 5 vezes 6, 30. Passou, né, pessoal? Então 5 não serve. Vamos para 4. Vamos para 4. 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Vamos subtrair aqui. 8 para 17 dá 9 a 1. 5 para 10, 5 a 1. 5 para 9 dá 4. Beleza. Baixei 0. 0. Vamos baixando, né? Agora vai dar quanto aqui? Vai dar 45. 4.500. 4.500. Vamos ver se vai dar 5. Vamos ver se vai dar 5, né? 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Aliás, 2 vezes 5, 10. A 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 5 vezes 6, 30. 30. Aqui vai ficar 0, 0. Eu acho que foi pouco, né? Vai ser um pouquinho mais. Vamos ver. Não deu por 5, vamos ver se dá por 7. 2 vezes 7 são 14. A 1. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. 6 vezes 7, 42. Pronto, deu 7. Ó. Quando eu subtrair aqui, vai dar 4 para 10, 6. A 1. 9 para 19. Dá 0. A 1. 3 para 5. Dá 2. Baixei o 0. 2060. Vamos ver se vai dar 5. 2 vezes 5, 10. A 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 5 vezes 6, 30. Opa, aqui tá errado, né, pessoal? Aqui é 2 para 5 dá 3. Desculpem, viu? Aqui é 3, ó. E você vai fazer para a gente não perder o fio da meada, tá? 4 para 10. 4 para 10, 6. A 1. 1 e 8, 9. Para 9, nada, né? Beleza. Então, isso aqui dá 0. Então eu vou ter que aquela minha resposta ali vai ser x é igual a... Essa divisão deu 475. Como aqui fala de valor, né? Então x vai ser igual a 475 reais. A resposta está na letra C de Caruaru, letra C de Campeão. Uma coisa que eu observei nessa questão, pessoal, eu tinha digitado o gabarito errado, viu? Embora não seja a letra A,
Mas aqui não é 44,4 não, é 444,40, tá? Só para a gente complementar. Bem, eu fiz essa questão assim, pessoal, mas você pode fazer ela também tirando pedaços, tá certo? Por exemplo, você tem que 32% de X é que você gastou, você tira 32 e subtrai, vai fazendo subtraindo. Mas também você pode ter esse raciocínio que eu tive aqui agora, tá? Parece mais complicado, mas não tem problema não. É bom porque você estuda, né? Você analisa a questão. Mas é uma questão até simples, né? Para nível de professor, tá bom? Beleza? Esta questão, né? Questão 59, também da prova IBAN de 2018 do município de Itatiaia. Ela nos diz o seguinte, ó. Na figura a seguir, os pontos P, R, N e M pertencem à circunferência dada. Se os ângulos MTP e MRP medem respectivamente 105 graus e 80 graus, a medida do ângulo NPR está corretamente indicada na seguinte alternativa. Bem, pessoal, pela figura a gente já percebe que tem tudo a ver com ângulos na circunferência, né? Nós temos ângulo inscrito e temos também ângulo interno à circunferência. Então vamos lá. Ele diz aqui no problema que P, R, N e M são pontos da circunferência, tá? Os pontos P, R, M e N estão na circunferência, ok? Se os ângulos MTP, olha só, MTP é este ângulo aqui, ó, e MRP, né? Olha lá, MRP é este aqui, medem respectivamente quer dizer nessa ordem, ou seja, MRP, aliás, MTP mede 105, ó, este ângulo aqui mede 105 graus, e MRP, que é este ângulo aqui, mede 80 graus. Então ele diz, a medida do ângulo NPR, olha, NPR é este carinha aqui, ó, NPR, vou chamar ele de X. Bem, vamos resolver essa questão de duas maneiras, tá? Vou pegar aqui a primeira maneira, a gente vai usar simplesmente o teorema do ângulo externo de um triângulo. De um triângulo. O que é que diz o teorema do ângulo externo? Ele diz o ângulo externo de qualquer triângulo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Como é que a gente pode traduzir isso? Vamos fazer aqui um triângulozinho, tá? Para que a gente possa entender. Eu tenho aqui um triângulo que eu vou chamar de ABC. Se eu quiser saber quanto é que mede este ângulo externo aqui, ó, é só prolongar ele. Quanto é que mede este ângulo aqui? Eu vou chamar de alfa. Sabendo que o ângulo A e o ângulo C a gente conhece. A gente conhece aqueles dois ângulos, K e L, tá? Pegando aqui ângulos quaisquer. Observa, neste triângulo aqui, alfa é ângulo externo e os ângulos K e L são ângulos não vizinhos, não adjacentes a ele. Então, pelo teorema dado, a gente garante que alfa é igual a K mais L. Bom, diante desse fato, observa o seguinte, ó, no triângulo PRT da figura dada, né? Temos o ângulo de 105 graus, ele é externo ao triângulo. Ó. 105 graus, ele é externo. Então, 105 graus é igual à soma dos internos não adjacentes. Quem são internos não adjacentes? 80 e x.
é igual a 80 mais x. Já resolvemos o problema, né? Então, ó, 105 menos 80 é igual a x. Ou seja, x é igual a 0 para 5 é 5, 8 para 10, 2, a 1, 1 para 1, nada. Então, o ângulo que ele pede para a gente, que eu denominei por x, é 25 graus. Então, a gente já viu ó, que a letra certa da questão é a letra B de bola. Só que nós teríamos aqui também uma outra maneira de resolver esse problema, tá? A outra maneira é a seguinte, ó, vou colocar até com a outra corzinha aqui, ó. Vou colocar com a cor preta. Veja, observe que este ângulo aqui, ó, o ângulo X, né, que eu determinei, ele é ângulo inscrito. E o ângulo inscrito vale a metade do arco correspondente. Então, ó, se o ângulo inscrito é X, o arco correspondente é o dobro, é 2x. Acompanha aí, tá? Isso é a segunda maneira, a segunda forma. Vou botar aqui, segunda forma. E nós temos agora o seguinte, que se este ângulo aqui também, R, é o ângulo de 80 inscrito, quanto é que vale aquele arco aqui de fora? O dobro, né? Vale 160 graus. Tá certo? Então vejamos. O ângulo, esse ângulo aqui, ó, de 105 graus, que é MTP, ele é um ângulo interior à circunferência. E o ângulo interior, ele tem também um teoremazinho, né? O ângulo interior, que eu vou pegar algo direto aqui, tá? Já vou aplicar direto. 105 graus é igual a quem? A semissoma dos arcos correspondentes. Quem são os arcos correspondentes? Um é 60 e o outro é 2x. Semissoma é somar e dividir por 2, né? Então eu vou ter aqui, ó, 160 mais 2x e dividir por 2. Aqui eu vou ter, ó, 105 graus é igual. Como eu estou dividindo todo mundo por 2, ó, 160 por 2 dá 80, mais 2x por 2 dá x. Veja que nós chegamos à mesma equação, ó, 105 é igual a 80 mais x, ó, a mesmíssima. Ou seja, isso implica que x é igual a 25 graus, tá, pessoal? Essas questões caindo na prova não é para ninguém errar, viu? Estão proibidos de errar uma questão dessa, beleza? Tranquilão?